Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu trago aqui para os irmãos, para a nossa meditação, a palavra do Senhor, 1 Samuel 15, 22 e 23, que diz assim, Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, a obstinação é como iniquidade de holocausto. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejais rei. E agora, em Jeremias 1, 11, 12, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que eu trago neste momento para os irmãos, para a nossa meditação, é que há muitos dentro da casa de Deus que não agem conforme manda a palavra do Senhor. Nós às vezes queremos nos tornar santarrões, queremos corrigir tanta coisa, tanta gente, vemos tantas coisas erradas acontecendo no mundo e a gente quer dar opinião. Às vezes nós até emitimos uma opinião errônea, né? Nós falamos às vezes que a pessoa deveria morrer, que a pessoa deveria ser torturada, né? Por causa das coisas que vem acontecendo, que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas só que o Senhor, Ele vela pela palavra. E nós que somos servos de Deus, nós precisamos viver a palavra. Entenderam? Há muitos hoje que não estão vivendo a palavra e não estão meditando na palavra. A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos apareceriam coisas terríveis, não é isso? Apareceriam falsos profetas, que se fosse possível enganariam até os eleitos do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor ela tem que se cumprir. O Senhor vela a tua palavra. No primeiro texto, em 1 Samuel 15, 22 e 23, a palavra do Senhor a Samuel para referente a Saul, quando Deus rejeitou o seu ministério, rejeitou o seu reinado, né? Por quê? Porque ele deixou de velar pela palavra do Senhor, porque não deu crédito à palavra do Senhor, porque ele desfez daquilo que é santo, né? Que é a palavra de Deus, que é o elo que a gente tem que ter para com o nosso Deus, que uma vez rejeitando a palavra, o Senhor também nos rejeita. Uma vez rejeitando aquilo que é santo, não tem como a vida dar continuidade de bênçãos, de vitórias. Então a palavra, ela não precisa de interpretação, porque a Bíblia, ela interpreta por si só. Nós não precisamos, às vezes, de ficar buscando muitos fundamentos. E nem, às vezes, tanta corrente teológica para explicar algo, quando algo é mais simples, quando a palavra de Deus é simples. Deus é simples. Em todo tempo, Deus é simples. Foi simples, é e sempre será. Deus é direto, Deus não dá rodeio. Há pessoas que dizem que Deus ele escreve certos por linhas tortas. É errado falar isso. Não é errado porque Deus escreve ou deixa de escrever. Ele não precisa escrever em linha torta, né, reta. Ele simplesmente ele escreve se ele quiser, simplesmente ele anota se ele quiser, ele faz cumprir se ele quiser, se ele não quiser ele não faz. Então ele é Deus, mas ele tem um projeto especial para cada vida. E nós na terra, como cristãos, como servos de Deus, eleitos, né, do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos apregoar a palavra, viver a palavra, transmitir a palavra, sabe? E às vezes nós deixamos de fazer isso. Nós estamos num ponto de ônibus, estamos dentro do ônibus, nós estamos numa fila de uma loteria, de um banco, nós ficamos às vezes mais de hora, nós não falamos de Jesus, que é a própria palavra, nós não falamos das coisas celestiais, e nós às vezes ouvimos tanta lamúria, tanta reclamação, né, acerca de tudo, e nós que temos a palavra, nós não falamos da palavra. Então, isso é um peso muito grande sobre as nossas vidas, porque Deus não toma-nos como inocente, uma vez não sendo mais inocente. Por quê? Nós já temos o conhecimento.
A partir do momento que nós temos o conhecimento da palavra, então conhecereis a verdade vos libertará, não é isso? Então, quando nós temos o conhecimento da palavra, nós não somos mais inocentes. Deus passa a nos ver de uma outra forma, porque agora nós somos conhecedores. É como uma criança, né, que começa nos seus primeiros dias, com cuidado com a mãe, com os familiares, e vai crescendo, vai engateando, cai, se machuca, e nós estamos ali, pronto para cuidar, damos beijo, abraço, sarou, às vezes não sarou nada, mas a gente diz que aquele beijo é curativo, né? Então nós fazemos todo acompanhamento e vamos ali ajudando nas primeiras palavrinhas. Nós queremos que a criança com um ano e meio, fale tudo corretamente, né? Ainda não é o momento. Então, mas vai pegando conhecimento, vai dizendo, ó, não toca aí, essa tomada sai fogo, machuca o dedinho, não pega isso aí que vai cair no pé, você vai cair ali. Então, passa a ter conhecimento. A partir do momento que passa a ter o conhecimento, já não é tão inocente mais. E assim somos nós, dentro e fora da casa do Senhor, mas nós deixamos de falar da palavra. Quantas vezes nós, como obreiros do Senhor, como servos de Deus, servas de Deus, nós rejeitamos a própria palavra, né? Na nossa casa, na nossa família, nos nossos entes queridos, nós deixamos às vezes de falar da palavra. E isso nos traz um peso muito grande sobre as nossas vidas, e todos vão de passar ante o tribunal de Cristo e vão dar conta das suas más obras e das suas boas obras. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, de viver a palavra, de não procurar, sabe, rejeitar a palavra. Nós não podemos rejeitar a palavra, porque uma vez rejeitando, Deus nos rejeita também. Às vezes nós vemos tantos ministérios caídos, decaídos, arruinados, igrejas se fechando, pessoas deixando de servir a Deus depois de muito tempo, pessoas se suicidando. Sabe por quê? Porque não estão vivendo a palavra. Porque quando você vive a palavra, não tem como você fazer outra coisa a não ser andar no caminho que nos foi ensinado. E quando isso acontece, que a gente deixa de viver a palavra, a gente passa a não ter vida, sabe? A gente não tem vida mais. E quando a gente não tem vida, o que que tem? Tem morte, sabe? E hoje as igrejas não estão tão cheias mais como antigamente. E quando estão, na maioria das vezes é só número. Não estou julgando, na maioria das vezes os pastores passam por isso, os líderes sabem do que eu estou falando. Não tem mais aquela conexão que tinha antigamente, sabe? Que a gente doutrinava e a igreja aceitava. Que a gente falava da palavra, a igreja aceitava. Mas há muitos líderes também omissos da palavra, que não estão trazendo a sã doutrina de Cristo. E isso está levando muita gente ao inferno. Líderes passam por cima daquilo que é para bater e não fala. Talvez por causa do dízimo, por causa de oferta, talvez porque é parente, porque é amigo. Porque fulano vai se enfurecer, vai sair. Meu irmão, vou dizer para você, o cristão que está na casa de Deus hoje, que está no Evangelho, pode ter 40 anos, se a palavra de correção vier e ele disser, vou para o mundo ou vou sair fora daqui, pode ter certeza que ele nunca esteve com você. Pode ter certeza que ele nunca esteve na palavra. Sabe por quê? Porque quem está na palavra, ele permanece firme. Ele permanece firme. A palavra de Deus diz no Salmo 1, que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, né? Cujas folhas não caem e na estação própria dá o seu fruto. Sabe o que é isso? É quem está na palavra. E a palavra do Senhor vai nos dizer também, ela nos diz, né? Que quando nós somos corrigidos pelo Senhor. Quando nós somos disciplinados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Certa vez Jesus estava ensinando aos discípulos, uma grande multidão, ele falava a respeito da sua morte, da sua ressurreição, que ele é o pão da vida, né? Que ele é a própria vida. E ele usou de uma forma muito áspera para falar pela palavra, ele sendo a própria palavra. E todos foram embora, ficaram os discípulos e alguns até
queriam também desistir e ir junto com a multidão. Jesus falou assim: cadê todos? Jesus não precisava perguntar, né? Cadê todos? Para onde todos foram? E disseram assim: a palavra, Pedro, né? A palavra que tu falaste foi muito dura, ou o sermão foi muito duro, usou de palavras muito duras, muito severas. E Jesus perguntou assim: acaso quereis vós ir também? E Pedro respondeu: nós vamos para onde, Senhor? Se és tu quem tens a palavra de vida eterna. Então, irmãos, aquele que está firme não sai assim não, tá? Aquele que está firme, está alicerçado, ele come a palavra. E eu costumo dizer em nossa igreja, e por onde eu passo que eu tenho a oportunidade de dizer, que quando a palavra começa a nos ferir, quando a palavra começa a tocar na nossa ferida, sabe, a nos trazer questionamentos, quando a palavra começa a criar um reboliço em nós, eu fico feliz, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que realmente Deus está fazendo a obra pela palavra, Ele está velando pela tua palavra, porque quando a palavra bate em mim e não traz resultado, sabe, não tem confronto, eu não sinto nada, eu não tenho prazer nem desprazer, então, meus irmãos, a palavra está errada. Alguém está trazendo uma palavra que está fora da Bíblia. Alguém está trazendo um ensinamento que não é de Deus, sabe? Porque a palavra nos confronta todos os dias. A Bíblia é a bússola. Se é a bússola, vai nos guiar. O que o guia faz? Pega pelo teu braço e te leva. Não, eu quero por aqui, mas não é por aqui, é por ali, sabe? O guia tem que nos guiar. Espera aí. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são verdadeiramente filhos de Deus. E eu te pergunto, nós queremos ser filhos de Deus, mas queremos ser guiados por quem? Por quem que nós queremos ser guiados? Se é o Espírito que tem nos guiar para sermos filhos de Deus, então nós rejeitamos a adoção, né? Aquilo que nós recebemos então de Deus, nós jogamos tudo fora. Nós não queremos então receber a adoção de filhos. Nós não queremos ser mais co-herdeiros, né? Herdeiros da mesma promessa, da mesma herança junto com Cristo. Espera aí, tem algo errado. Então a palavra não está surtindo efeito mais na minha vida, nem na vida da igreja. Tem algo errado. Deus não está neste lugar, irmãos. Deus não está tendo prioridade, a palavra não está tendo prioridade. Não adianta a gente pegar algo da internet, algo de um livro e querer trazer como doutrina para a casa do Senhor, como ordenança. A ordenança está aqui, a palavra do Senhor. Meditar na lei de dia e de noite, sabe? De dia e de noite eu não preciso ler a Bíblia, não preciso ler a Bíblia 24 horas, mas tem que estar no coração. Que coração é este? É aqui, ó. É aqui, porque o músculo, sabe, ele pode até parar, mas enquanto o cérebro estiver funcionando, a vida. Então o coração é aqui, sabe? É esse coração racional, a palavra tem que estar aqui. E se eu cair no meio de uma mata e estou sem a Bíblia? Não vou poder meditar mais na palavra porque eu não tenho como ler. Nada ficou gravado em mim. Se eu for surpreendido por alguém, ou qualquer um aqui, né, for sequestrado, não sei, sofrer algo terrível, e ninguém sabe onde está, e você não tem nada, do jeito que saiu com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem celular, sem nada, sem comunicação, e aí? Como que vai fazer sem a palavra, irmãos? A palavra tem que estar aqui, gravada aqui, sabe? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? E aqui em Jeremias 1, 11, 12, né, do chamado de Jeremias, e Deus pergunta a Jeremias o que ele vê, e uma das visões ele vê uma vara de amendoeira. Ele diz: viste bem. Isso significa que eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Irmãos, tem muita gente que não está permitindo que o Senhor cumpra com a sua palavra, porque trazemos tantas doutrinas erradas, trazemos tantos questionamentos errados, e é um grande problema na casa de Deus e fora dela, que quando a pessoa não está enraizada, fica difícil.
a gente trazer algo que vai confundir, porque a pessoa não tem o conhecimento. Precisamos cuidar daqueles que não estão tão alicerçados quanto nós. E nós também que estamos, às vezes, por ouvirmos uma profecia, uma revelação, às vezes algo que nos deixa assim atordoados, nós não meditamos. Irmãos, meditar na palavra. Enquanto alguém ministrando na casa do Senhor, abre a tua Bíblia e medita, ora, vê referências, pede confirmação. Não saia por aí acreditando de qualquer jeito, não. Há muitas heresias nesse mundo nosso hoje, sabe? E que estão mudando completamente a cara da igreja, irmãos. Nós precisamos falar de Cristo. Cristo é a palavra, sabe? Não precisa falar muita coisa, mas nós hoje estamos deixando de falar daquilo que é simples, que é salvação, sabe? Que é céu, que é redenção, que é perdão de pecados, que é purificação. Nós estamos deixando, irmão, de trazer a palavra, como Deus vela pela sua palavra, nós estamos deixando de velar por ela também, para que Deus faça cumprir. E ai daqueles líderes, ai daqueles professores que estão ensinando coisas para a igreja de Cristo que estão fora da Bíblia, sabe? Está fora da Bíblia é heresia, meu irmão. Temos o cuidado, às vezes nós queremos defender algo por nós mesmos, e nós não precisamos defender algo por nós mesmos, não. O que nós temos que fazer é defender a palavra, sabe? Porque às vezes eu leio algo na palavra do Senhor que não vai me deixar tão satisfeito. Às vezes nós abrimos a palavra, eu não costumo fazer isso não, mas muitas pessoas fazem. Eu vou abrir a palavra e onde cair eu vou ler, eu vou pregar. Mas antes disso a pessoa fala assim: Senhor, Espírito Santo, me dê uma palavra. Eu preciso de uma palavra para mim, para a tua igreja. Me dê uma palavra. Termina de orar e abre. Irmãos, onde abrir eu vou pregar, eu vou ler. Vou ensinar. Aí cai em Ezequiel 2 primeiro. Levanta-te e ponte de pé que eu falarei contigo. Imediatamente ele vai fazer o quê? Vai virar a página e começar a caçar outra palavra. Sangue de Jesus tem poder? Que palavra é essa? Mas só vem palavras para mim. Mas espera aí, meu irmão, você pediu a palavra. Deus vela pela tua palavra. Você pediu a palavra, Ele te deu a palavra. É o que você precisa ouvir, é o que você precisa transmitir para a igreja. Primeiramente, nós que ensinamos, nós que ministramos, nós que estamos de frente. A palavra é primeiramente para nós, o tratamento é para nós, o confronto é primeiramente para quem está transmitindo a palavra, sabe? Para quem está transmitindo a palavra que começa o confronto é aqui, para depois ser para com a igreja, para depois ser para com os ouvintes. Então o Senhor, Ele vela pela tua palavra. E há muitos cristãos, há muitos líderes que não estão nem aí. Há muito oba-oba. Louvor, irmãos, faz parte do nosso mundo evangélico, nosso mundo gospel, nosso mundo, sabe, de redenção. Mas é a palavra, irmãos. Há cultos que não tem palavra, sabe? É muito louvor, muita dança, muito abraço, muita alegria. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas é a palavra. 15 minutos de palavra, 10 minutos de palavra, irmãos. Há pessoas que estão deixando de velar pela palavra do Senhor. Quando chama um preletor para poder pregar, e às vezes até o próprio pastor da igreja, quando recebe a palavra para poder ministrar, quando é 15 para as 9, 10 para as 9, passa a palavra para ele, quer que termine 9 horas, 9 e 10. Já fica todo mundo olhando no relógio, se preocupando com o horário. Mas chega em casa, irmãos, é internet até tarde. É conversa fiada até tarde no WhatsApp, falando mal do pregador, mal do pastor, mal do irmão, mal disso, mal daquilo, planejando algo para o outro dia. Eu vou falar com fulano o que aconteceu, eu não aceito isso, essa coisa toda, sabe, irmãos? Esses questionamentos. E a palavra do Senhor, até quando que ela vai ser velada por nós também? Até quando que nós vamos dar vazão à palavra do Senhor para que ela venha se cumprir em nossas vidas e na igreja de Cristo? Sabe, a palavra ela tem que ter primazia na igreja, irmãos. Deveríamos fazer um culto só de palavra, sabe, só de palavra, no momento do culto, umas 2 horas de culto assim, que tem umas 4 ou 5 preletores, só palavra. Ou fazer um ensino, irmão, sistemático da palavra de Deus. Nós não estamos fazendo mais.
Cadê os cultos nos lares, irmãos? Estão se acabando, sabe? Cadê aquele cultinho com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo? Cadê? Com o vizinho não tem mais, irmãos. Cadê aquela consagração com a família de manhã? Não tem mais, acabou, irmãos. A palavra, ela continua fazendo efeito na vida de quem vela por ela, na vida de quem dá vazão para que ela venha surtir o seu devido efeito. Não adianta, irmãos, querer buscar a palavra, querer buscar algo de Deus só quando a coisa está prendendo para o outro lado, sabe? Quando o fogo está pegando, quando o pau está quebrando. O pau está quebrando e a gente quer falar da palavra, a gente acredita na palavra, a gente chora, a gente abraça, a gente grita, a gente vai para a consagração, irmão de oração, me ajuda, eu estou aqui, passa aqueles 30 dias ou 15 dias, acabou, irmão, volta tudo de novo, sabe por quê? Porque Deus já deu vitória. Porque Deus já velou pela tua palavra, Ele é fiel, diz a palavra do Senhor, que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar Ele mesmo, nós nos fiamos nisso. Aí quando Deus nos dá uma bênção, a vitória, porque Ele tem que ser fiel a Ele, porque Ele vela pela palavra dEle para cumprir, aí está o segredo. Aí o que nós fazemos? Nós fazemos tudo de novo ao contrário. Nós deixamos a palavra, nós deixamos a casa do Senhor, nós deixamos de trazer as ofertas para a casa do Senhor. Eu não estou falando, irmão, de dinheiro, não. Também, porque luz, água, zeladoria, imóvel, tudo se paga com dinheiro, não é com fé, né? Você paga a luz da sua igreja com fé? Não, é com dinheiro. Mas eu falo, irmãos, a oferta de louvor, de gratidão, sabe? O altar do Senhor hoje está sendo disputado por pessoas para poder debater uma com a outra. E o altar do Senhor é lugar de adoração. O altar do Senhor é lugar de trazer sacrifício, ofertas agradáveis a Deus. Eu nem gosto de ficar no altar, sabe por quê? Eu gosto de ficar no meio do povão. Se eu pudesse arrancar o altar e o púlpito, eu arrancaria, mas eu não posso porque foi constituído e é de Deus esse negócio. Mas se eu pudesse, eu tiraria, não teria nem púlpito, teria apenas uma mesinha de oração nos momentos oportunos, sabe por quê? Porque ninguém ia se sentir em cima do altar, engravatado, sabe? Vestidão lá no pé, santarrões, irmãos. O altar não é para isso. Nós estamos estudando, terminando a revista aí, que fala sobre o tabernáculo, né? E nós já aprendemos há um tempo e agora revisamos, né, através dessa revista, graças a Deus. Parabéns aos escritores. E fala aí do holocausto, irmão. Fala aí dos utensílios, do projeto que Deus deu no deserto a Moisés, a tenda, o tabernáculo, a bacia, sabe? O santo dos santos. É tudo coisa muito séria, irmão. Veio do céu. Ninguém tirou debaixo do sovaco, não. Sabe? Tem que falar algo assim, porque é a linguagem que às vezes o povo entende. A gente não tira debaixo do sovaco, não, irmãos. É Deus quem dá. A liderança, quando traz uma palavra, é Deus quem dá. Quando traz uma orientação, o estudo, é Deus quem dá, irmãos. Então, por que você, às vezes, porque eu, às vezes, nos debatemos, irmãos? Contra a palavra, é o Senhor fazendo cumprir, ela tem que nos sarar. Sabe? E no livro de São João 15, 3 diz assim, ó: quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tem falado. Irmãos, isso foi naquela época, irmãos, de Jesus. Então, quanto mais agora que nós temos muito mais conhecimento, muito mais facilidade, irmãos, a internet hoje, sabe, nos abre um leque tão grande de pesquisas. Nós hoje temos conexão com muita gente de todo mundo para poder aprendermos muito mais, mas naquela época tinha isso não, irmãos. Não tinha isso não, sabe? E aqui o Senhor Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos limpos pela palavra, irmão. Se a palavra não estiver limpando você, não estiver limpando a mim, eu vou dizer, é preciso nascer de novo. Como Nicodemos teve um encontro com Jesus, é preciso nascer da água e do Espírito, sabe? Então que Deus possa nos abençoar, irmãos, para que a sua palavra venha se cumprir em nossa vida. É difícil, irmãos, às vezes falando, ministrando, né?
com esclarecimento do Espírito Santo é fácil. Eu digo que é fácil pregar, é fácil. É fácil ensinar, é fácil. É só estudar, é só pesquisar, é só saber o básico, sabe? Porque o restante do Espírito Santo vai nos revelando, vai nos trazendo aquilo que está oculto. Mas é difícil, irmãos, fazer cumprir, sabe? Quando eu digo que temos que ser melhores e eu não me torno melhor, é difícil, sabe? Eu costumo dizer que há muitos líderes que não vão para o reino dos céus. E nós temos visto isso, pastores se matando, missionários se matando, irmãos não estão aguentando, sabe por quê? Porque às vezes acarretam muito sobre os seus ombros coisas que deveriam não acarretar se estivesse usando a palavra, irmãos. Porque se você usar a palavra na sua vida, no seu cotidiano, na sua igreja, sabe? É ela que vai fazer todo o trabalho. Diz aqui, ó, já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Irmão, se você não falar da palavra, ninguém vai se limpar, não. Se você não falar da palavra, ninguém vai se libertar, não. Louvor não liberta, oração não liberta, unção não liberta. Um louvor abençoado, uma oração com fé. A unção é para cura dos enfermos. Tudo isso são objetos, são mecanismos utilizados no meio de um processo libertatório. Eu costumo dizer isso, mas o que liberta de fato é a palavra. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.